Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 1º de junho de 2025, primeiro domingo deste mês, primeiro domingo deste semestre que se inicia, e convidando você, amigo ouvinte, estudante, a participar desta sala de aula, estudando a ciência espírita. Hoje, com um tema extraído da obra O Livro dos Espíritos, publicado em Paris, na França, em 18 de abril de 1857, com o tema Retorno à Vida Corpórea. Hoje temos aqui na presença aqui marcante, sempre fazendo estudo do Livro dos Espíritos no início de cada mês, Evandro com a gente aqui na sala de aula. Bom dia, Evandro, mais um dia de estudo. Bom dia, meus amigos Marquinho, Márcio, Celso, Bruno, a todo mundo que está acompanhando a gente hoje. A gente agradece muito a companhia de vocês, desejando que possamos passar momentos muito agradáveis, de muito aprendizado, acima de tudo, muito felizes por estarmos aqui novamente. Nós que agradecemos a sua presença marcante aqui para estudarmos juntos nessa manhã de domingo. Então vamos lá, então, capítulo 7º, da obra O Livro dos Espíritos. Kardec formula a seguinte questão da obra, a questão 330. Ele pergunta: os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Até eu quero saber. E os espíritos responderam: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar ao corpo, como sabem que tendes a morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. A reencarnação, ela é a chave de tudo que nos acontece na nossa vida, não é? Eu sempre costumo dizer que se eu não tivesse conhecido a lei da reencarnação, não entendesse todo o seu processo, eu seria ateu, eu não acreditaria em Deus. Não é? Por quê? Porque eu só entendo um Deus bom e justo por causa da reencarnação. Porque não tem como nós admitirmos uma bondade, uma justiça de um Deus num mundo mau e injusto, não é? Então, quando a gente entende o processo da reencarnação, uma das coisas que a gente entende é que nós temos, sim, liberdade de escolha. Então, a hora de você voltar, ela é programada. Nunca nada na lei de Deus é imposto. Né? Sempre é de acordo com a nossa condição, primeiro, de suportar, né? de enfrentar tudo aquilo que nós vamos ter que enfrentar. Por que a gente fala enfrentar? Porque as dificuldades que a gente encontra não são de Deus, são nossas. Fomos nós que criamos, não é Deus. Perfeito. Não é? Então, você passa a ter a oportunidade de, uma vez exposto tudo que você criou, que você necessita, lhe é dado a oportunidade de escolher. Você tem condições de fazer isso, tudo isso, para o bem e para o mal, não é? Seja bom para a gente ou seja mal para a gente. Então, nos é colocado. E depois a gente pode programar, né? Agora, quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai reencarnar? Isso aí depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Depende principalmente da condição atual do espírito. Né? E tem espíritos que conseguem antecipar, no caso, essa volta, porque já estão preparados para isso. Outros não. Outros ficam adiando.
né? Muitos nem querem. Agora, quando é o momento certo que a gente vai reencarnar? Aí a gente não sabe, porque não depende da gente. Depende da nossa vontade. Depende do quê? Das nossas condições. E Kardec, quando terminou essa resposta, ele pede para a gente consultar, isso sempre a gente vai encontrar nas obras espíritas, principalmente na obra básica, né, e no livro dos Espíritos, e Kardec sempre coloca, assim, às vezes, um ponto, né, para a gente voltar lá atrás, ou voltar a procurar uma questão para explicar melhor ainda aquela resposta. Ele pede para a gente ir à questão 166, e a 166, Kardec formulou, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se. E os espíritos são bem claros para nós, sofrendo a prova de uma nova existência. Exatamente. Né? Por quê? Porque quando ele fala assim, sofrendo a prova, é porque para o espírito, ele estar aqui reencarnado é uma dificuldade. Uhum. Sim. Né? Eu diria que 90% das pessoas não concordam com essa afirmação, né? Porque quem não quer estar aqui? Né? Mas por quê? Porque justamente nós ainda somos espíritos extremamente materializados. Nós damos muito mais valor à questão material, à vida material, à vida física, do que à vida espiritual. Quando, na realidade, se nós buscamos uma evolução e uma perfeição espiritual, isto requer de nós que a gente valorize mais a vida espiritual do que a vida material. Mas o nosso momento atual é o contrário. É o estágio evolutivo, né? Exatamente. E mundo de prova e expiação é natural que seja assim. A natureza não dá salto, gente. É claro, senão nós não estaríamos ligados a este mundo, a este momento. Seríamos espíritos evoluídos. Quando nós nos tornamos espíritos evoluídos, logicamente, a vida material, essa vida que a gente tem aqui, deixa de ter sentido. Não é? Exato. Por isso que, para o espírito, é uma dificuldade a vida material. Por quê? Porque é o sinal de atraso espiritual. E aí, com essa questão, né, que Kardec levantou, os espíritos sabem a época em que reencarnarão, e com a resposta, ele pede para consultar a questão 166, ele formula 330A, que é o seguinte: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Certamente é, né, que a gente falou. Depende uma roda. A nossa atual condição como espírito. Ou seja, hoje, todos nós que estamos encarnados na Terra, estamos porque essa é a nossa necessidade. Então, nós precisamos deste momento, desta encarnação, para ir nos depurando, nos melhorando, evoluindo. Não é? Não que a vida aqui seja a pior coisa da vida do espírito, não. O que a gente está dizendo são as nossas tendências. Não é? A vida que a gente tem aqui é maravilhosa. Ela é uma oportunidade grandiosa que todos nós estamos tendo de melhorarmos. Só que nós ainda temos enormes defeitos. Basta ver o que está acontecendo no mundo, não é? Basta ver as barbaridades que estão sendo feitas no mundo afora. Isso aí, é para isso que a gente reencarna? Não. Não é? É para a gente reencarna para ficar brigando, jogando bomba em criança, matando mulheres, roubando, mentindo. É para isso que a gente reencarna? Para isso que nós viemos para cá? Não. Seria muito melhor que todos nós, esses 8 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, vivessem no bem. Seria uma maravilha. Não é? O mundo não seria melhor?
O mundo não seria muito melhor do que a gente ficar com inveja, com a ganância, com orgulho? Por que que não é? Porque justamente nós temos todos esses defeitos. Então, quando ele fala assim, a vida material é um tormento para o espírito, é porque nós criamos assim. Uhum. Né? Por que nós sofremos? Por nós sofremos o que a gente quer. É simples. Bem simples. Bem simples. Você Exato. quer sofrer, você vai sofrer. É, A partir do momento que você fala assim, eu não quero mais sofrer, eu vou fazer o bem, vou viver da forma correta. Você deixa de sofrer? Claro, porque o sofrimento não é de Deus, o sofrimento é nosso. exatamente. É criação nossa, é ideia nossa. Consequências, né? Claro. O Marquinhos falou da sair das rodas, né? E Pitágoras tinha uma bela frase: a lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. O que é que nós estamos fazendo para sair das rodas das reencarnações? Vai e volta, vai e volta. É claro que tudo tem o seu momento correto. Ninguém dá um passo além da perna que pode. Não é? Então, tem pessoas que já conseguiram dar passos mais longos. Outros ainda estão dando passos pequenos. E alguns estão parados. Isso é individual, é de cada pessoa. O que a gente tem que entender é que a reencarnação, ela é a oportunidade que você tem de caminhar. Se você não quiser, você vai ficar parado. A única coisa que vai acontecer é você perder seu tempo. Não é? Uhum. Mas como a gente aprende que tempo para o espírito não existe, o tempo é contado só aqui, não é? Na vida espiritual não existe contagem de tempo. Então, Isso aqui está passando rápido, imagine lá. imagina lá. A gente tem assim uma ideia, né, de tempo muito da nossa vida. Por que a gente fala isso? Do nosso tempo mesmo Do nosso aqui, tempo, né? da nossa Só condição de é o único que a gente materialidade. tem noção, como mensurar. Eu estava assistindo uma reportagem que eu achei muito interessante, que falaram assim, se você hoje sair da Terra, pegar uma nave, sair da Terra, para poder viajar para Marte, você deve levar aí mais ou menos, né? O cara falou aí uns 3 meses viajando. Acho que é 3 anos com a tecnologia que nós temos hoje. 3 anos viajando. Tecnologia. Mais ou menos 3 anos. Você vai e você volta, 6 anos. Né? Para você passou 6 anos. Mas para o seu corpo não. Passou muito mais. Por quê? Porque quando você sai da Terra, né, as condições são diferentes e a contagem do tempo é diferente. Né? Por exemplo, quando você olha para o céu à noite, você vê a luz das estrelas, geralmente essas estrelas são planetas, são astros que tem, né? Alguns que nem existem mais. Algumas desses, não é planeta, mas estrelas, às vezes elas já não existem mais, já acabaram, mas a luz que ela emitiu continua vindo, está chegando ainda. Então, Eckhart falou, se você tivesse, por exemplo, em Alfa Centauro, que é a constelação mais próxima da nossa aqui, se eles olhassem a Terra de lá para cá, eles teriam vendo a Terra ainda na época dos dinossauros. Então, para a gente ter uma ideia, como que tempo é relativo. Sim. Né? Uhum. Então, a gente fica contando o tempo aqui na Terra, na nossa vida, só que na espiritualidade isso não existe. O que é 1000 anos para um espírito? É como se você estivesse lá em Alfa Centauro olhando para a Terra. Não é? Exatamente, está vendo 1000 anos lá atrás. Então, por isso que hoje tem muitos espíritos que estão na espiritualidade que não estão vivendo o tempo atual, estão vivendo o tempo passado. Por quê? Ficaram presos no passado. Uhum. Não viram, não perceberam que o tempo passou. Sim. Então, qual uma das funções desta reencarnação? É justamente a atualização do espírito.
não é? No tempo nosso. Por isso que a gente diz que aqui é oportunidade de crescimento. Por quê? Porque você está preso a coisas do passado e, de repente, você dá um salto. Né? Uma oportunidade. Exatamente. Quantas das vezes nos pegamos assim pensando, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. E Deus dá essa oportunidade. Pode fazer. Volta lá atrás e muda. E dá a oportunidade Exatamente. de fazer tudo de novo, né? Dar uma página em branco para construir uma nova história. Exatamente. Né? E aí, a questão 331 da obra O Livro dos Espíritos. Kardec formula: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Porque isso depende muito da condição evolutiva do espírito. Por isso que a gente aprende, por exemplo, que existem as reencarnações compulsivas, aquela que o espírito ele tem que reencarnar. Por quê? Porque não dá mais para segurar. Não dá mais para segurar ele. Ele tem que evoluir, ele tem que caminhar, dependendo ou não da sua vontade. Né? Então, esse espírito ele não vai ter consciência da importância que é para ele o retorno. Não é? Essa é uma questão que a gente vê que tem muitas pessoas hoje que não estão nem aí para a sua vida. Estão nem aí. Entendeu? É como está aqui, né? Nem mesmo compreendem que vai. Não tem a menor noção E aí a reencarnação compulsória mesmo. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque foram adiando, aí chega um momento em que não dá mais para adiar. Você tem que vir. Aí você vem sem a devida compreensão e a preparação que seria necessário para que você tivesse uma trajetória mais satisfatória. Uhum. E a gente vê uma coisa interessante aí, né? Nós somos muito de momento e muito apegados ao nosso momento, independente de onde a gente está. Se a gente está aqui na Terra, a gente não quer voltar para a espiritualidade. Eu vou morrer, não sei o que dizer. Quando você está na espiritualidade, você não quer voltar para reencarnar, porque sabe o que você vai passar aqui. E aqui, quando nós estamos aqui, a gente não quer voltar, porque a gente não sabe o que a gente vai passar. Então, a gente é muito imediatista. A gente só olha a situação do momento. Eu estou aqui, estou com a minha família, meus amigos, estou acostumado com todo mundo. Todo domingo eu tenho que vir fazer programa, terça e quinta eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho meu filho, tenho... não quero largar nada disso. Eu não aceito, então eu não quero morrer, eu não quero desencarnar. Quando você está lá em cima, até porque senão eu vou ficar sem ver todo mundo, vou ficar com aquela saudade, eu não sei o que vai acontecer. Mas quando você está lá, tem que voltar para... Eu vou voltar lá? Ali que eu vou nascer? É aquele ali que vai ser meu pai, minha mãe? Eu vou ser aquilo ali? Eu vou ter que passar por isso quando eu tiver aí meus 25 anos? Já está sofrendo por antecipação. Não vou, não. Não, adia. Como assim? Eu vou ao médico, vou ver se eu tomo uns medicamentos que quero adiar minha morte. Você fica adiando lá também. É mais ou menos por aí. E é sobre essa questão também, né, Marquinhos? Como se os espíritos se preocupam com a reencarnação, no segundo parágrafo, assim, depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Aquele espírito que tem consciência que a reencarnação é um fato, é uma lei da natureza, para esse espírito, Chico Xavier falava para a gente, né, que aquele que já tinha a ideia das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, porque já veio exilado. Então, foram muitas existências em outros orbes, aí, novamente aqui na Terra, né? Então, muitas existências acaba chocado mesmo, né, na acepção da palavra, e já principalmente para o espírita, né, que tem essa ideia da reencarnação, já tem essa consciência, que já veio exilado, então já tem essas experiências kármicas grandes e essas experiências de reencarnação sucessivas. E aí, para o espírito, ele já começa a compreender que faz parte da natureza, né, a questão da reencarnação. E tem também um detalhe que muitos de nós erramos tanto, já fizemos tanta besteira,
que ao chegar, né, e saber o que nós vamos ter que enfrentar, é preferido você ficar lá. Por quê? Porque você se acomoda, não é? Você se acomoda. A gente percebe, por exemplo, quando a gente conversava com os nossos amigos desencarnados, principalmente aqueles mais sofredores, que eles tinham medo de sair daquela bolha, daquele momento em que eles estavam. É o que o Marquinhos está falando aqui. Para eles, exatamente. era mais cômodo ficar do jeito que está. Ah, eu estou sofrendo, mas pelo menos eu já estou acostumado com isso aqui. Então, é o medo o medo da mudança, não é? O medo de você largar aquilo que até agora te levou àquele ponto. Então, o receio não é nem de voltar, mas é da forma como você vai voltar. Não é? Então, tudo isso é um processo que tem que ser lento, é devagar. Por isso que tem muitos espíritos que passam por essa questão da reencarnação compulsória. Porque chega um momento e eles falam assim, não, você vai ter que voltar, meu amigo. Não tem jeito mais de você ficar aqui. Não tem como. Mas você estará amparado, você estará protegido por Deus. Porque ninguém, nunca, em nenhuma condição, seja ela a melhor ou a pior possível, estará abandonado. Não é? Estará sempre com todo o amparo, toda a proteção espiritual. Mas nós temos que respeitar o quê? O livre-arbítrio de cada um, a vontade de cada um. Não é? Então, a reencarnação, quando a gente fala que ela é uma bênção, mesmo que ela seja a pior possível, mesmo que a gente volte aqui esperneando, fazendo pirraça, mas você vai ter que voltar. Porque é o processo natural de todo mundo. Já chega já chorando, fazendo pirraça. Sim. E muitos, né, nem ficam aqui, provocam o seu retorno. Cortam através do suicídio. O aborto espontâneo, a mulher quer ter o filho e ela não consegue segurar a gravidez, começa a ter vários problemas na gravidez, e às vezes o próprio espírito não quer vir. Ele se aborta. Exatamente, né? Isso é a falta da confiança, da coragem que a gente tem que ter, porque a gente tem que ter coragem para vir para cá, porque não é fácil, não. E chega aqui, hoje está tudo bem, né? Maravilhoso e tal. Mas quando a gente chega aqui, quando está voltando, às vezes, você tem que ter coragem para você enfrentar aquilo que vem pela frente. Então, é preciso ficar, né? É como diz aquele personagem, né, do Jô Soares daquela vez, né? Deixa o tubo, deixa eu ficar aqui do jeito que eu estou na caminha aqui, tá tudo bem. Como está no último parágrafo aqui, né? Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Porque vê que vai passar por vicissitudes, né? Porque se passar pelo choque da matéria, é isso, né? A luta. Exatamente. É o dia a dia. Questão 332 do Livro dos Espíritos, Evandro. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. O remédio capaz de curar. Ou seja, quanto mais você retarda o seu retorno, mais difícil se dará a sua caminhada. Não é? É a mesma coisa a pessoa que está com a doença e não quer tomar o remédio. Não mais quer tempo demorar. Quanto mais tempo demorar o tratamento, o remédio, mais difícil vai ser a doença. Não é? Então, você tem que saber que
tudo que você enfrentará no seu retorno, na sua reencarnação, ele não é nem mais e nem menos do que você pode suportar. Não é? E que nós não somos obrigados por Deus a cumprir 100% daquilo que foi programado. Não somos obrigados a fazer isso. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos espíritos imperfeitos. Então, quando a gente fala na programação, esta programação ela será ou não cumprida totalmente. O que a gente tem que fazer é cumprir o máximo que nós pudermos. Por isso que as reencarnações, elas são infinitas. Não é? É diferente, por exemplo, se a espiritualidade chegasse, ó, você vai ter que fazer isso aqui em 10 encarnações. Então você tem uma meta. Uhum. Não é? Ou em 2 encarnações, ou em uma. Você vai ter que cumprir tudo isso aqui em uma encarnação só. Eles não fazem isso. Eles nos apresentam, vamos dizer assim, nos apresentam um plano de trabalho, uma programação. Ali está previsto tudo que você tem que fazer. Mas a gente vem para cá, cumpre 10% daquilo. Saímos no lucro? Sim. Porque esses 10% é o máximo que nós podemos atualmente. Aí, os outros 90% vão ficar para frente, para a próxima existência. Na próxima, você já consegue fazer 20%. Então, você melhorou. Uhum. Certo? Sim. O que a gente não pode é não fazer nada. Se você chegar lá zerado, ou seja, você não cumpriu nada daquilo que você programou. Ao contrário, você adquiriu novas dívidas. É o que é mais comum. Aí a sua encarnação foi perdida. Ou seja, a sua dívida aumentou. Não é? Sua dívida aumentou. Você fez uma parte, mas também não pode ficar preso àquilo que você deixou de fazer. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Passou, agora daqui para frente. Agora, meu amigo, agora você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para frente. Né? Então, o que isso acontece? O que acontece é que nós, espíritos, quando agimos desta forma, nós ficamos paralisados, ou seja, nós ficamos parados. Os outros caminharam, foram para frente, e nós ficamos para trás. Não é? Uhum. Aí, o nosso caminho ele se torna mais longo, mais difícil. Fala assim, então Deus me puniu? Não, foi você que se puniu. Sim. Você que foi, como ele diz aqui, você foi covarde. Ou seja, você não andou, você ficou parado, indiferente, né? Ou desatento, ou relaxado, qualquer coisa assim. Você teve a oportunidade, tudo foi preparado para você, né? Para que você conseguisse cumprir aquilo que você tinha que fazer. Você teve todas as possibilidades, mas você não fez. E tem uma questão aqui da nossa ouvinte estudante, Carmen Beatriz, para o Evandro. Sendo a reencarnação uma necessidade, uma oportunidade de progredir, como compreender e perceber que ocorreu justiça divina? E o livre-arbítrio desse espírito, e este compreenderá que tal processo é para a sua progressão espiritual? Minha querida amiga Carmen Beatriz, obrigado por você participar e pela sua pergunta. Quando a gente tem um filho e a gente educa esse filho, a gente ensina para ele todas as coisas que ele precisa fazer, como ele deve ser, né, proceder durante a vida, alguns seguem aquilo que nós ensinamos, passamos, outros não. Não é? E quando esses que fazem aquilo que a gente orienta
se dão bem na vida, progridem, o mérito é deles, né? Mas quando esse outro filho, ele não cumpre aquilo que lhe foi passado, que lhe foi ensinado, tem o resultado disso, né? Que geralmente é o quê? É as dificuldades, né? São as agrulhas que aparecem na vida, e aí a responsabilidade também é dele, O livre-arbítrio, né? Que ela até cita aqui, né, Evandro? né? Isso é o livre-arbítrio. Aí, no final de tudo, tanto que progrediu, o que foi obediente, como o que foi desobediente, arcará com as consequências de seus atos. É desta forma que o espírito, ele recebe a oportunidade da reencarnação. Todos, ou seja, todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Cabe a nós aproveitá-las ou não. Então, aquele que aproveita, aquele que progride, tem o seu mérito. E aquele que não progride? Vai chegar o momento em que, de tanto sofrer, de tanto passar por dificuldade, de dor, ele vai entender que ele precisa melhorar. Então, quando a gente fala assim, onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus não está no que você tem de bom ou de mal, está nas suas escolhas. Ou seja, Deus permite que você escolha. Uma vez escolhido, você terá que percorrer o caminho, porque foi você que escolheu o caminho, não foi Deus. Deus, ele te deu o quê? A oportunidade. A reencarnação é uma oportunidade. A partir do momento em que você aproveita essa oportunidade, você compreendeu a justiça e o amor de Deus. Né? Se você não aproveitou hoje, você vai ter que passar por todas as consequências da sua escolha e lá na frente, mais preparado, mais consciente, você vai ter que percorrer aquele caminho que você tinha que ter percorrido antes. Então, a justiça de Deus, Carmen Beatriz, ela está baseada nas suas escolhas, nos seus livre-arbítrios. Não é? A partir do momento em que você compreende isso, quando você entende essa necessidade de evolução, é que o espírito passa a ter consciência da sua necessidade. Muito bem. Mas tem mais questionamento, né, de ouvinte, né, Marco? Tá aí, né, Marquinhos? Espera aí, vamos. A Simone Nascimento colocou aqui, uma frase que antes de reencarnarmos, fazemos nosso plano reencarnatório e o Departamento da Reencarnação projeta, juntamente conosco, aquilo que foge às nossas condições de cumprir, normalmente é dito e recomendado não pedir, porque Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Exatamente, minha querida Simone, minha amiga querida, exatamente. Deus, ele nunca nos coloca aquilo que nós não temos condições de fazer. É aquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. Exatamente. Mas mesmo aquilo que nós aceitamos como programação reencarnatória, nem sempre a gente consegue cumprir tudo. Porque nós ainda somos espíritos falhos. A gente tem que entender isso. Né? Nós não temos que ser perfeitos amanhã. Não. Nós temos que melhorar. É diferente. Perfeição e melhoramento são duas coisas diferentes. Uhum. Certo? Isso mesmo. Por isso que nós somos eternos. Nós não podemos querer atropelar a nossa natureza. Se eu ainda não consigo fazer determinada coisa, eu não vou querer fazer aquilo completamente, mas alguma parte eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que melhorar. Não é?
para que a minha passagem aqui atual ela possa ter algum proveito. Agora, se você não faz nada, aí você perdeu o seu tempo. Na obra Agenda Cristã, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tem na questão 30, né, o capítulo 30, respostas à pressa. Né? Ele coloca muito bem o André. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Uma coisa que eu sempre observei, todos esses anos que a gente lidou com a casa espírita, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas, é que muitos, quando conhecem a doutrina espírita, ficam naquela empolgação de querer fazer tudo de uma vez. Uhum. Não é? Exatamente. E acaba não fazendo nada. Não é? Vou mudar o mundo. Não vai. Não vai, não vai. A gente tem que ir devagar. É um passo de cada vez. Porque se você correr, você acaba caindo e se machucando. Uhum. Então, não corra, caminhe. Não é? Evite. Isso Nós somos espíritos eternos. Nós temos todo o tempo do mundo. O que a gente não pode é ficar parado. Mesmo que você dê um passo hoje, outro passo daqui a 10 anos, não importa. O importante é que você dê passos, você caminhe. Fuja, porém, a ociosidade, né? E Exatamente. reconheço o valor do minuto. Agora, quando você quer fazer tudo de uma vez só, atropelando as coisas, você acaba fazendo besteira. Verdade. Agora, a questão 333 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão, Evandro. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. É aquilo que a pergunta da Carmen Beatriz coloca. Não é? Nós podemos ficar parados o tempo que a gente quiser, mas uma hora a gente vai ter que progredir. Não importa de que forma seja. Não é? Então, é muito melhor, é muito mais fácil, muito menos difícil para nós termos uma constância. Não é? Irmos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois, porque senão a gente vai acumulando coisas e depois vai ficar mais difícil. Então, faça alguma coisa, progrida, aprenda, mesmo que seja o mínimo, mas faça. Não é? Por exemplo, você está dentro da sua casa, você tem que limpar a sua casa, tem que fazer uma coisinha aqui, um servicinho ali. Aí você fala assim, não vou fazer isso hoje não, vou fazer agora não, deixa para depois. Mas depois vai ficar mais difícil. Por quê? Você tem que fazer aquilo que você tinha que fazer que você não fez e mais alguma coisa. Né? Mas aí você não faz também. Daqui a pouco tem uma montanha de coisas para você fazer. A chamada procrastinação. Exatamente. Né? Então, é melhor que você faça alguma coisinha devagar, com calma, né? Mas faça bem feito, para que você não tenha que refazer. Porque uma coisa, por exemplo, é você vai construir uma casa. Aí você pega lá o terreno, limpa ele, está cheio de mato. Você limpa o terreno, está lá na terra pura. Você vai começar a construir sua casa, desde o alicerce. Dá um trabalho, não dá? Sim. Agora, imagina só você ter que derrubar o que já está pronto, que já está feito, para fazer de novo. O trabalho é dobrado. É o retrabalho, né? Então, é isso que a gente tem que entender. A reencarnação, ela é isso. Você não precisa fazer tudo que você tem que fazer de uma vez, mas faça alguma coisa. Comece limpando o terreno nesta. Vai devagar, vai tranquilo, dando um passinho de cada vez, mas um passo seguro, onde você não tenha que voltar e dar um novo passo, que aí é mais difícil.
Lembre-se, temos milênios pela frente. Né? Mas tem que começar hoje. Incontáveis aí. Bacana. Olha, são 9h47, né, dessa manhã de domingo, né? A gente está praticamente quase finalizando o estudo aqui. Vou fazer o questionamento aqui, Evandro, a questão 334 da obra do Livro dos Espíritos. A união da alma a este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Sim, tudo é previsto. Só que a gente tem que entender um detalhe. O nosso corpo físico, ele não vem pronto. Né? Não tem na espiritualidade uma fábrica ou um shopping de corpos que você vai pegar um corpo que já está pronto. Não. Então, como que é o corpo? Como que vem o corpo para nós? Ele vem através da construção que nós mesmos fazemos. Certo? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante a gente entender. Quando lá o nosso pai e a nossa mãe têm a relação sexual em que o espermatozoide penetra no óvulo e este óvulo começa a se dividir, né? Ali o nosso corpo começa a ser construído. Mas quem vai construir esse corpo? É o espermatozoide, o óvulo? É Deus? São os espíritos? Não, somos nós mesmos. Por quê? Através da informação que eu, espírito, envio para aquelas células que estão se formando. Não é? Então, eu estou construindo o meu corpo. Reflexo do perispírito, né? Das ações transatas. Porque todas as informações de como será o meu futuro corpo estão gravados no meu perispírito. Então, eu simplesmente transfiro a informação que está no perispírito, no meu perispírito, para o meu futuro corpo. Não é? Então, todas as características básicas do meu futuro corpo serão formadas de acordo com a informação que eu enviar para ela. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. Estamos estudando, sempre estudamos, né? No primeiro primeiro domingo de cada mês, estamos estudando a obra O Livro dos Espíritos. Estamos chegando aí a 1/3 da obra estudada. Né? Não pulamos nenhum capítulo, nenhuma pergunta, nenhuma resposta, né, da obra. Né? Só falando aqui para o Evandro, a Dolores Queiroz mandou um recado aqui também. As anomalias da vida se explicam com a reencarnação. Deus é justo, bom e misericordioso. Justamente, né? É Dolores, né? Dolores Queiroz. Obrigado, Dolores. Justamente isso que a gente falou aqui agora, quer dizer, todas as nossas características físicas, elas estão diretamente ligadas às nossas necessidades. Então, quando está sendo formado o nosso corpo, nós estamos participando disso. Né? Por quê? Porque precisa que as nossas necessidades reencarnatórias sejam transferidas para a matéria. Então, as doenças, as anomalias, as deficiências, né? As características, as qualidades que a gente tem, tudo isso vai ser transferido para o corpo. Através de quê? Através do perispírito, da informação que foi arquivada nele. Essa informação vem da onde? Do nosso passado. Tudo aquilo que a gente já fez, bom e mal. Muito bem, chegando ao finalzinho, agradecer mais uma vez a participação aqui do Evandro Silva, na manhã de domingo. Suas considerações, obrigado aí pela participação. Tá, a gente só tem que agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa que tivemos. Mandar um abraço para todos os meus amigos, a todas as casas espíritas que a gente tem a honra e o prazer de participar, de estar juntos, né, meus amigos? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação,
Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Ave Maria.